Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor Marcos Xavier. Bem-vindos aí a mais uma aula de matemática do curso Êxito. Pessoal, vocês devem estar curtindo aí, descansando um pouquinho no feriado, mas a gente vai estar gravando essa aula aí, disponibilizando para vocês, tá certo? Para que vocês possam continuar aí o estudo de vocês. Nessa aula a gente vai trazer alguns probleminhas de conjuntos e também de geometria, a parte de ângulos que a gente está trabalhando, tá certo? Para que vocês possam continuar a estudar. Então vamos lá resolver alguns probleminhas. Veja, primeiro aqui, ó, numa pesquisa sobre a preferência em relação a dois jornais. Em relação a dois jornais, foram consultadas 470 pessoas e o resultado foi o seguinte: 250 pessoas leem o jornal A. Certo? Então a gente tem 250 pessoas que leem o jornal A. 180 pessoas que leem o jornal B. Certo? Então vou pintar aqui de azul para que a gente possa diferenciar aqui, ó. 180 pessoas leem o jornal B. E 60 pessoas leem os jornais, os dois jornais, os jornais A e B, tá certo? Então, veja, esse é um tipo de problema clássico, tá certo? Que diz respeito a um conjunto, no caso dois conjuntos, onde os elementos são quantidade de pessoas que leem o jornal A e quantidade de pessoas que leem o jornal B. E preste bastante atenção que quando fala assim, ó, 250 delas, né, 250 pessoas leem o jornal A, isso significa que dentre essas pessoas aí, pode ter pessoas que leem o jornal A e o jornal B também, certo? Então, assim, essa frase, 250 pessoas leem o jornal A, não exclui que dentro dessas 250 existam uma ou outra que também leia o jornal B, certo? Isso é importante ter claro em mente nos problemas aí de conjuntos, certo? Porque o problema vai deixar muito claro quando a quantidade de pessoas que leem o jornal A somente vai deixar muito claro dizendo assim, por exemplo, 250 pessoas leem apenas o jornal A. Então já vai ficar muito claro que aquela quantidade lê apenas o jornal A e não lê o jornal B. Okay? Mas quando tem nesse sentido aí, a gente observa que vai ter pessoas que leem tanto o jornal A como também leem o jornal B dentro daquela contagem ali de 250. Então, para resolver esse tipo de probleminha, a gente resolve utilizando um diagrama de Venn, certo? Então a gente escreve aqui, ó, vou fazer um círculo aqui para representar os conjuntos. Ok? Aqui está o conjunto das pessoas que leem o jornal A. E aqui está o conjunto das pessoas que leem o jornal B. Então vou colocar aqui, ó. Opa. Aqui está o conjunto das pessoas que leem o jornal B. E aqui em preto está o conjunto das pessoas que leem o jornal A. Certo? E aí, para resolver esse tipo de problema, pergunta-se o seguinte, letra A. Quantas pessoas leem apenas o jornal A? Ou seja, a gente quer saber a quantidade de elementos que tem nessa região aqui, né? Quantas pessoas leem apenas o jornal A? É basicamente isso que a gente quer saber ali no diagrama de Venn. Para você resolver esse tipo de problema, você começa a fazer a contagem a partir sempre do centro, a partir da intersecção, certo? A partir dessa região aqui, ó, certo? Você começa a preencher a partir daí. Então vamos lá. Quantas pessoas leem o jornal A e B? Ou seja, a interseção A, interseção B, tem quantos elementos? O número de elementos dessa intersecção é quanto? Isso é dito aqui no enunciado. Ó. 60 pessoas leem os dois jornais, os jornais A e B. Então você começa a colocar aqui, eu vou colocar de azul, tá? 60 pessoas aqui no meio, ó, na interseção. Certo? Então você coloca aqui, ó, 60 pessoas. Ok? Agora, uma vez que você sabe que 60 pessoas leem o jornal A e B, você vem aqui para completar o que falta
nessa região aqui é o que falta para completar a quantidade de pessoas que leem o jornal A. Veja, no total, qual é o número de pessoas que leem o jornal A? Está dito ali no enunciado. O número de pessoas que leem o jornal A está aqui, ó, 250 pessoas. Deixa eu escrever aqui, 250. Certo? A gente sabe que dentre essas 250 pessoas que leem o jornal A, existem quantas que leem o jornal B? 60, que foi o que a gente sabe do enunciado ali. Então, para a gente saber quantas pessoas leem apenas o jornal A, basta que a gente pegue o total de pessoas que leem o jornal A e tire aquelas que também leem o jornal B, ou seja, tire as 60 pessoas aí dessa contagem. Então, vai ficar assim, ó, 250 menos 60, que essa daqui é a intersecção, né? Esse 60 é o conjunto A intersecção B. São os que leem A e B. A gente não quer os que leem o conjunto, o jornal B. A gente só quer o que sobrar, o que lê apenas o jornal A. Então, fazendo a subtração aí, a gente vai ter aqui que o resultado será 190. Essa é a quantidade de pessoas que leem apenas o jornal A. Então, você coloca aqui, ó, nessa região, 190. Então, a gente já tem a resposta da letra A, ó, 190. Beleza? E para descobrir a letra B agora, quantas pessoas leem apenas o jornal B? De semelhante modo ao que a gente fez com a letra A, a gente faz aqui agora. Se eu sei que 180 pessoas leem o jornal B, vou escrever isso aqui, ó, o número de pessoas que leem o jornal B vai ser 180, né? Esse é o total de pessoas que leem o jornal B. Só que dentre essas pessoas, existem aquelas que leem também o jornal A. E quantas são? Está aqui, ó, no enunciado foi dito, né? São as 60 que leem o jornal A e B. Então, como a gente quer saber quantas pessoas leem apenas o jornal B, então a gente vai pegar 180 menos as 60 ali que leem não somente o jornal B, mas também leem o jornal A. Então, fazendo essa subtração, a gente encontra aí 120 pessoas. É a quantidade de pessoas que leem apenas o jornal B. Então, colocando aqui, né, a resposta da letra B é 120. Ok? Então, veja, você começando a preencher a partir do centro, você vai descobrindo a quantidade de pessoas que leem apenas um jornal, que leem apenas outro jornal. Esses tipos de problemas de conjunto são muito clássicos e seguem basicamente esse padrãozinho, tá certo? Letra C. Quantas pessoas leem jornais? Certo? Então, vamos lá. O resultado da pesquisa foi verificado aí a partir de 470 pessoas que foram consultadas, tá certo? Esse é o número de pessoas que foram consultadas. É como se a gente tivesse assim, um conjunto universo. Veja, o conjunto universo é aquele total de pessoas que foram consultadas. Vou colocar aqui esse retângulo para representar o conjunto universo como sendo tudo que está aí dentro. Então, tudo que está dentro desse conjunto universo for a quantidade total de pessoas consultadas. Que eu vou colocar aqui 470, né? É o que é dito ali no enunciado. Deixa eu colocar assim, ó. Pessoas consultadas. Certo? Então, 470 pessoas consultadas. Não necessariamente todas elas leem ou gostam de ler jornais, tá bom? Então, a gente vai ter que descobrir quantas leem jornais. Para a gente descobrir quantas leem jornais, basta que primeiro a gente some essas quantidades aqui, ó. Quantidade de pessoas que leem apenas o jornal A, quantidade de pessoas que leem apenas o jornal B, mais a quantidade de pessoas que leem os dois jornais, A e B. Certo? Então, a gente vai fazer essa soma aí. Então, 190, que é a quantidade de pessoas que leem apenas o jornal A, mais 120, que é a quantidade de pessoas que leem apenas o jornal B, mais 60, que é a quantidade de pessoas que leem os dois jornais. A gente vai ter aqui 0, 9 mais 2, 11, mais 6, 17, vai 1 aqui, e aqui 1 mais 1 mais 1, 3, 370. Essa é a quantidade de pessoas que leem, certo? Essa é a quantidade de pessoas que leem. Então, são 370 pessoas. A resposta aqui é 370. Ok? Basta somar isso aqui tudo. Okay? Aí a letra D agora, ó, quantas pessoas não leem jornais? Ora,
470 pessoas foi o total de pessoas consultadas, que foram entrevistadas ali. Dessas 470, a gente verificou que apenas 370 pessoas leem jornais. Então, se você quer descobrir quantas não leem jornais, das que foram consultadas, basta que você faça a subtração. 470 menos 370. Isso é igual a 100, né? Igual a 100. Então, aí, a letra D, resolvendo um probleminha, 100 pessoas aí não leem jornais, certo? Nenhum, nem A e nem o B, ok? Seriam as pessoas que estão aqui fora, ó. Fora dos nossos dois diagramas aqui, ó. Fora disso aqui a gente tem quantas pessoas? A gente tem 100, tá certo? 100 são os que estão nessa região aqui, ó. Se a gente fosse representar aqui fora, ó. Não leem nem o jornal A, nem o jornal B, nem nenhum jornal, certo? Ok, pessoal. Então, esses tipos de problemas são muito comuns de se aparecer aí nos concursos, tá certo? E eles seguem basicamente esse padrãozinho aí. Então, se você sabe montar o diagrama de Venn, começa a preencher a partir das informações que você tem no enunciado, a partir da intersecção, sempre no meio, tá certo? Você vai conseguindo descobrir o restante das informações que faltam no problema, tá bom? Vamos lá, próximo exercício, agora entrando na parte de geometria, tá certo? Nas aulas de geometria, a gente comentou bastante sobre retas que são paralelas e são cortadas por uma transversal, certo? Retas paralelas que são cortadas por uma transversal. Isso é bastante importante. Então tá aqui, ó, as retas R e S, em cada um desses exemplos, elas são paralelas, ó. Então a gente vai descobrir os ângulos que são desconhecidos aí. Eu vou aproveitar esse tipo de exercício para relembrar a vocês o que são ângulos alternos, o que são ângulos correspondentes, ângulos colaterais, tá bom? Então vamos lá. Então vejam aqui as retas R e S que são paralelas. Essas duas retas são paralelas, tá vendo? E elas são cortadas por uma outra reta, que eu vou pintar aqui de azul, que é uma reta transversal àquelas duas retas R e S, tá bom? Transversal quer dizer que ela cortam as outras duas. Então tá aqui, ó. Tem uma reta transversal azul ali, cortando as retas R e S. Aí são formados alguns ângulos. Então vamos lá. Tem aqui alguns ângulos que a gente quer descobrir, ó. Esse aqui, a gente quer descobrir esse outro aqui e esse outro aqui. São os ângulos A, B e C aí. Okay? Agora notem uma coisa. Olhando para esse ângulo aqui que é conhecido, esse ângulo aqui, ó, que eu vou pintar agora, que mede 80 graus. E esse outro ângulo A daqui, esses ângulos, eles são opostos pelo vértice. Observe isso, ó, eles têm o mesmo vértice aqui, ó, tá vendo? Vou chamar de vértice O. Eles têm o mesmo vértice. E esses ângulos são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, eles são iguais. Então, o ângulo A, ele mede também 80 graus. Certo? O ângulo A mede 80 graus. Beleza? Então, esse ângulo A aqui mede 80 graus. Agora, vamos descobrir o ângulo B. Veja, o ângulo B, eu vou pintar agora o ângulo A e o ângulo B da mesma cor aqui. Vejam só, prestem atenção. O ângulo A, que é esse aqui que a gente descobriu que tem 80 graus, e esse ângulo B aqui, notem que eles estão em lados contrários da reta azul. O ângulo A está do lado de cá e o ângulo B está do lado de cá. Eles são chamados ângulos alternos. Esse daqui é o ângulo A e o ângulo B são chamados de alternos. Certo? Alternos internos, porque eles estão dentro das duas retas R e S aí. Então, eles estão em lados opostos, lados contrários, né? Observe isso. Por isso, eles são alternos. E a característica de ângulos alternos é que eles são de mesma medida. Então, o ângulo A e o ângulo B são iguais. Então, se A mede 80 graus, o ângulo B também mede 80 graus. Por quê, professor? Porque eles são ângulos alternos. Como eles são ângulos alternos, então, eles têm a mesma medida.
Beleza? Agora vamos descobrir qual é o ângulo C. Veja, o ângulo C, que é esse outro aqui, vou pintar de azul agora. Note o seguinte, que o ângulo C, junto com o ângulo B aqui, os dois juntos, certo? Olha só, vou fazer a meia volta aqui. Os dois juntos, eles formam uma meia volta. E, como a gente comentou em alguns momentos, várias vezes durante a aula, um ângulo de uma meia volta mede 180 graus. É um ângulo raso, né? Então, a soma do ângulo B com o ângulo C dá 180 graus. Beleza? Então, se a soma dos dois dá 180 graus, e eu sei que o ângulo B mede 80, para você descobrir o ângulo C, basta que você faça 180 menos 80 graus, que é a medida do ângulo B, né? 80 graus é a medida do ângulo B. E aí, assim, você vai descobrir qual é o ângulo C, né? 180 menos 80 é igual aí a 100 graus. Então, tá aqui, 100 graus. Beleza? Então, a medida do ângulo C é essa daqui. 100 graus. Ok? Então, descobrimos A, B e C. Ok. Agora, a letra B e letra C aqui do exercício 2. Veja. A gente tem aí 3 retas agora, que são paralelas. Veja só, não são mais 2, são 3 retas. Tem essa reta R, reta S e reta T, tá vendo? Que são paralelas. E aí tem 2 outros segmentos aí de reta que estão cortando essas retas. Tem esse segmento que eu vou pintar de azul aqui. Esse segmento aqui, ó, tá vendo? É uma reta transversal, a R e a S aqui. E esse outro segmento aqui é transversal a S e a T. Esse segmento aqui é transversal a S e a T. Beleza? Então, observe o seguinte. Olha só. Esse ângulo aqui que eu vou pintar de vermelho. Essa abertura, ela mede 30 graus, conforme nós vemos aí na imagem. 30 graus. Beleza? 30 graus. Agora, olhe. Olhe para esse ângulo aqui indicado pela letra X. Note que eles estão, o ângulo de 30 graus ali em cima e esse aqui que está indicado pela letra X, eles estão em lados opostos dessa retinha azul aí, certo? Você tem aqui esse ângulo de 30 graus do lado de cá e esse ângulo que está indicado pela letra X do lado de cá. Eles são ângulos que estão do lado contrário aí dessas duas retas. E se você notar, o nome desses ângulos são chamados de quê? É o mesmo que tinha ali, ó, ângulos alternos. E como nós sabemos, ângulos alternos têm qual característica? Eles têm a mesma medida, certo? Então o ângulo X mede aí 30 graus. O ângulo X mede 30 graus. Beleza? Ok, ótimo. Agora, olhando para cá, ó, esse ângulo aqui, ó, agora pintando de azul, esse ângulo aqui, que eu estou pintando de azul, ele mede 130 graus, como a gente está vendo aí. A gente quer descobrir qual é o ângulo Y ali, ó. Qual é aquele ângulo Y, que está indicado pela letra Y. Se você notar, esse ângulo Y é um ângulo suplementar desse daqui, ó, certo? Ele é um ângulo suplementar, porque eles são chamados colaterais aí, certo? Por quê? Veja só. Aqui, se você completar essa meia volta aqui, tá vendo aqui embaixo? O ângulo azul, que é o ângulo Y, junto com o ângulo vermelho que eu pintei lá, eles formam uma meia volta, 180 graus. Isso quer dizer que esse ângulo daqui, ele mede 180 menos 130, que é 50 graus. Como ele mede 50 graus, certo? A gente vai descobrir agora qual é esse ângulo Y daqui de cima. Qual é esse ângulo Y, certo? Mas é só você notar, eles são ângulos o quê? Esse ângulo de 50 graus que eu descobri agora e o ângulo ali de cima Y. Eles são o quê? São ângulos alternos, tá certo? São ângulos alternos. E ângulos alternos têm a mesma medida, tá bom? Então o ângulo Y, ele mede 50 graus. Ok? 50 graus, tá certo? Agora eu queria observar uma coisa para você. Note uma coisa, veja. Eu vou desenhar
essas retas aqui, para você verificar uma coisa que acontece na prática, que vai lhe ajudar a resolver outros exercícios, tá bom? Isso é bem importante. Vou desenhar as retas R, S e T. Aqui é R, tá? Parece um N, mas é R. Aqui é R. Veja só, eu vou desenhar os outros segmentos aqui. Olha só, a gente tem esse ângulo aqui que mede 30 graus. Vou desenhar tudo de novo que tinha lá. Tem esse ângulo aqui que mede 130. E a gente queria descobrir esse ângulo e esse daqui. Veja só, preste atenção nisso. Preste bastante atenção. Aqui, ó, a gente tem um ângulo que a gente pode chamar esse ângulo do centro. Esse ângulo do centro aqui, que eu vou pintar em vermelho agora. Esse ângulo aqui do centro, ó, esses dois juntos, ó. Esse ângulo aqui do centro. A gente tem uma propriedade que a gente pode verificar aqui. Que é o seguinte, esse ângulo aí do centro é igual a soma desses dois ângulos que eu vou pintar agora. Vou repetir. Esse ângulo aí do centro que eu pintei, ele é igual à soma daqueles dois ângulos que eu vou pintar agora. Veja só, é igual à soma desse ângulo com esse ângulo daqui, ó. Tá vendo? Com esse ângulo daqui. Ok? Beleza? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu sei que esse daqui é 50 graus, por exemplo, se eu sei que esse ângulo é 50 graus, eu vou descobrir qual é aquele ângulo ali do centro, tá certo? Por quê? Basta que eu pegue 50 daqui, né? Vamos supor que eu descobri que esse aqui é 50, né? 50 graus. E eu sei que ali de cima é 50, então se eu somar 30 mais 50, que é igual a 80 graus, né? Eu vou descobrir qual é a medida desse ângulo aqui do centro, certo? Esse ângulo aqui, ó, tá certo? Então, essa é uma propriedade importante que a gente verifica, tá certo? Isso ajuda a resolver alguns exercícios. Por exemplo, vamos lá? No item C. Vamos lá para o item C, para a gente resolver utilizando já esse conceito. Olha só, o item C tem três retas novamente, ó, três retas paralelas, cortadas aí por uma e por outra reta transversal, certo? Aí vamos olhar aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, mede 30 graus, certo? Observe que a gente tem um ângulo aqui do meio, ó. Vamos descobrir esse ângulo X, ó, que é uma meia volta, esse ângulo aqui X, ó, essa meia volta não. Essa abertura aqui, ó, esse ângulo X, que é aquele ângulo do meio, igual o que eu destaquei aqui, igual esse aqui de baixo, certo? E esse ângulo do meio, a gente sabe, como eu disse a vocês, que esse ângulo do meio, como é que a gente pode descobrir qual é a medida dele? Ora, basta que você some esse ângulo aqui, que está do lado como se fosse contrário, tá vendo? E esse ângulo daqui de cima. Pronto, é o ângulo que a gente precisa saber para descobrir esse ângulo X ali, do meio. Ok? Então vamos lá em cima. Se isso aqui dá uma meia volta, qual é a medida desse ângulo daqui, ó? É só a gente pegar 180 menos 160, que dá 20 graus, certo? 20 graus. E aí a gente tem aquele ângulo ali de cima e esse ângulo aqui de baixo que mede 70. Aí vem agora o que a gente queria descobrir. Quanto é que mede esse ângulo X aqui do meio? Ora, basta somar esse ângulo aqui de cima e esse daqui de baixo, que é 70. Então fica 20 mais 70 igual a 90 graus. Então esse ângulo aqui do meio, o ângulo X, é 90 graus. Certo? Beleza? E aí para descobrir o ângulo A e o ângulo B, ó, que são esses ângulos menorzinhos aqui, ó, esse aqui é o ângulo A e esse aqui é o ângulo B, basta você observar que o ângulo A, ele é alterno com o ângulo aqui de 20 graus. Então A é igual a 20 também, porque se eles são alternos, eles têm a mesma medida. E o ângulo B é alterno com esse ângulo de 70 graus. Então eles têm a mesma medida. Então B aí é 70. Certo? Beleza? Então isso tem que ficar bem claro para vocês.
essa propriedadezinha de que esse ângulo do meio que aparece assim, quando tem retas paralelas cortadas por uma transversal e aparece esse desenho assim de uma reta assim transversal e depois outra, esse ângulo do meio é igual à soma desses dois ângulos daqui, ó. Ok? Então vocês vão ter alguns exercícios para vocês fazerem sobre esses assuntos aí que eu vou deixar como dever de casa. Qualquer dúvida, vocês falem comigo e eu vou estar à disposição de vocês para poder ajudar, tá bem? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Bons estudos para vocês.